A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua. Vamos abrir as nossas Bíblias rapidamente, a hora vai avançando e nós não queremos demorar. Na verdade, eu queria compartilhar com você um pensamento que está no meu coração, que ele é resultado das reflexões que a gente sempre faz, e eu quero ler com você esse texto. 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Vou aguardar você abrir esse texto. Deus é fiel, Deus é bom. Se você achou o texto, você podia dizer amém, querido? Amém? Olha, nós vivemos em uma época onde os meios de comunicação, eles são decisivos em tudo aquilo que nós fazemos. Então, se você parar para pensar um pouquinho, hoje nós temos algumas situações que acontecem, principalmente entre jovens, adolescentes, até os mais velhos, que diz respeito a Facebook, Instagram. Quem é que tem Facebook aqui? Levanta a mão. Quem tem Facebook? Quem tem? Quem tem? Então, você vê, fica a mão erguida aí. Quem tem uma página de Facebook lá, então todo mundo tem. A maioria tem, não é? Quem tem Instagram? Levanta a mão. Eu tenho Instagram. Quem tem? Então, se você é mãe, é pai e não tem Instagram, você tem que ter Instagram, porque é lá no Instagram que você segue seu filho, sua filha. É onde os jovens estão. Os meninos estão lá no Instagram. Estou certo ou errado, varão? Então, eu não estou no Instagram só porque eu gosto. Eu estou lá porque eu estou bisbilhotando os nossos filhos. Vendo que eles andam postando, que andam falando, e aí a gente conversa, a turma aí está tudo virada. Mas o fato é que, quando você observa tanto Facebook como Instagram, você vai vendo as pessoas que te seguem, e você também vai seguindo algumas pessoas. E você fica surpreso de quando em quando, de ver como que algumas pessoas são seguidas, e por quê. E também você fica surpreso com o fato de que algumas pessoas que você fala, pô, esse cara é fera, mas ele anda seguindo uma turma que não tem nada a ver. Então, nós estamos sempre seguindo. Eu, particularmente, estou seguindo lá um bocado de gente. Nem sei por que eu sigo alguns, mas estou seguindo. Acho que é para ver se ele está andando correto. Mas eu ando seguindo. Então, a gente segue, como tem um bocado de gente que também me segue. Então, hoje faz parte de nossa vida, de nossa cultura, nós estamos observando ou seguindo alguém por alguma razão. E aí nós, então, divulgamos o que a pessoa fala, nós acreditamos no que aquilo que a pessoa posta, nós curtimos aquilo que a pessoa está falando, e de certa forma nós somos até influenciados por aquela pessoa. E aí você vai ver uma turma de quando em quando, na igreja ou à nossa volta, desenvolvendo um comportamento que muitas vezes nem é dela, é porque ela é influenciada por quem ela segue. Quando nós lemos 1 Samuel capítulo 15, nós vamos encontrar Deus falando com Samuel a respeito de um homem chamado Saul. Naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, nem outros meios de comunicação. Mas o fato de não ter, não significava que os homens não sabiam que Deus, de fato, desejava que eles fizessem. E qual comportamento que eles tinham que ter. Tanto é verdade que quando Samuel, ele tem essa conversa com Deus, ele ouve essa palavra, versículo 10 do capítulo 15. A palavra de Yahvé veio a Samuel nestes termos: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. É interessante você descobrir nesse texto, Deus falando com Samuel a respeito de Saul. Deus estava relatando a Samuel o que estava em seu coração a respeito daquele homem. Deus estava dizendo a Samuel: olha, eu me arrependo de haver promovido Saul à realeza, de colocá-lo neste lugar de grandeza. E a razão do meu arrependimento é porque Saul, ele se afastou de mim. E ele não me segue mais.
Olha, nós podemos deixar de seguir muitas pessoas, podemos deixar de seguir instituições, pensamentos de líderes nesse mundo afora, família, líderes. Agora, se há algo que nós não podemos deixar de seguir, é a pessoa de Deus. E aqui Deus estava dizendo o porquê do seu arrependimento. Olha, eu me arrependo de ter abençoado Saul, porque agora ele escolheu andar por conta própria. Como se não bastasse andar por conta própria, Saul se afastou de mim. E há uma luta, se nós pararmos para pensar em nossa vida, há uma luta diária que nós desenvolvemos para nós mantermos a nossa vida na presença ou no altar de Deus. Esse é o ideal perfeito para o ser humano. É andar continuamente à luz da presença de Deus. Saul, se de fato ele não estava mais andando na presença do Senhor, como o próprio Deus estava afirmando, é porque Saul passou a valorizar outras situações, Saul passou a se preocupar com outras questões e a se envolver com situações que afastavam a sua vida da comunhão que ele deveria desenvolver com o próprio Deus. Começou a gostar daquilo que não deveria gostar, começou a se tornar um homem independente de Deus e do caminho que o próprio Deus determinava, começou a praticar aquilo que Deus não concordava, não ouvia mais a voz de Deus. Deus disse a Samuel: ele não me ouve mais, ele não segue mais minhas orientações. Não era uma questão de Deus se pronunciar, de Deus falar, de Deus se mover, de Deus manifestar o anseio de sua alma a Saul. Não, tinha a ver com desobediência aberta, tinha a ver com rebelião sendo praticada. Fato é que mais tarde Samuel diz a Saul que Deus tem prazer em obediência e não em sacrifício, e que o pecado de rebelião é como de feitiçaria. Nesse mesmo capítulo 15, é o que Deus fala, Samuel fala a Saul, lhe dizendo a respeito do seu comportamento. Agora nos surpreende, nós encontramos Saul com essa disposição, andando afastado de Deus e não ouvindo mais a sua voz. Nos surpreende porque Deus estava dizendo a Samuel: eu promovi Saul. Então tudo que Saul era e o que ele possuía até então era obra da mão de Deus, era o favor de Deus sobre a sua vida, diz respeito ao quanto Deus tinha abençoado sua vida até o presente momento. Isso é perfeitamente passivo de nós compreendermos e observarmos em sua história. Se não, veja, capítulo 9, você vai descobrir ou vai observar o encontro de Samuel com Saul. E ele se encontra com Samuel após ele estar praticamente desistindo de procurar as jumentas de seu pai. As jumentas de seu pai tinham se perdido, e o seu pai tinha lhe dado uma ordem para que ele procurasse os animais, e Saul, com o moço, ele passa a procurar os animais que pertenciam ao seu pai. Depois de procurá-los, Saul praticamente desiste quando aquele servo lhe dá essa informação preciosa: olha, nós precisamos chegar à casa de um homem de Deus. Versículo 6 do capítulo 9. Porque esse homem é respeitado e tudo o que ele diz acontece com certeza. Vamos até lá, e é bem possível que nos possa orientar quanto ao caminho que devemos seguir. Então veja, num primeiro momento, você percebe que embora Saul tivesse uma missão dada por seu pai, ele estava perfeitamente perdido, desistindo, não conseguia sequer achar as jumentas de seu pai, quanto mais ser rei de Israel. Uma situação tão menor como essa deveria sim ser perfeitamente passível de ser cumprida, mas Saul, com a ajuda de um servo, não conseguia localizar as jumentas de seu pai. Aconselhado por esse homem ou por esse servo, eles então procuram
Samuel, que era um homem estabelecido e respeitado de Deus em Israel. Ele vai em direção com uma preocupação: olha, eu não tenho nenhuma oferta para dar a esse homem, para que ele me aponte o caminho que eu devo seguir. Absolutamente desprovido de recursos para aquele momento. Você também fica impressionado com o fato de que Saul não conhecia Samuel, nos revelando desde o princípio que Saul sequer tinha intimidade com o homem de Deus, ou sabia quem estava no exercício do sacerdócio, quem era o juiz, quem era o homem que tinha autoridade na nação naqueles dias. E isso é surpreendente, até porque Samuel não era um homem desconhecido, ele era respeitado perante o povo, mas Saul sequer sabia quem ele era. Fato é que quando ele se encontra com Samuel, você pode observar, ele faz uma pergunta, versículo de número 18, quando já está falando com Samuel, ele diz: olha, você podia me indicar onde fica a casa do profeta? Já falava com Samuel e não sabia que Samuel era um homem de Deus. Quando Samuel se revela: sou eu quem você procura. O fato é que Saul não era um homem, não era uma pessoa desconhecida para Samuel. Deus já tinha falado a respeito de Saul com Samuel antes de se encontrar com ele, versículo 15 e 16. Samuel já sabia que Saul vinha em sua direção. Deus já estava falando a respeito do que faria com Saul. Mas você vê no histórico assim, muito simples e rápido, é possível se averiguar essas questões que nos demonstram como Saul estava despreparado para aquele momento, e nem imaginava o que Deus estava preparando para a sua vida nos dias que iriam suceder. Era um homem que não conseguia localizar pelo menos os animais de seu pai, perdido pelo caminho, pronto a desistir de uma missão que seu pai atribuía. Não reconheceu, não sabia quem era o profeta, desprovido de recurso. Assim Samuel se encontra com ele. E o resultado dessa conversa, desse encontro final, até porque Deus tinha dito a Samuel que Saul seria o homem que governaria o seu povo, o resultado está no versículo de número 27. Ou melhor, vamos ler o versículo 20, quando Samuel diz a Saul a respeito do que é que Deus estava preparando para a sua vida. Olha, quando ele fala com Saul, diz: fica tranquilo, Saul, não se preocupe com as jumentas de seu pai. E olha o que Samuel diz a Saul: a quem pertencerá tudo que é precioso em Israel, senão a ti e a toda a família de teu pai? Versículo 20. Logo, Saul reconhece espantado que ele não merecia tamanha honra e nem compreendia o que o profeta estava lhe dizendo. Logo foi lhe dizendo quem era, ou de que família pertencia. Eu venho de uma família simples, benjamita, menor das tribos de Israel, e não é a minha família a menos importante entre todos os clãs da tribo de Benjamim. Então você vê por esse histórico quem era Saul, no momento em que Deus estava preparando algo extraordinário para a sua vida. Samuel unge, capítulo 10, versículo 1. Samuel trouxe consigo um frasco de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, beijou-lhe uma das faces e declarou: porventura Yahvé não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Era a unção que Saul estava recebendo por parte do profeta, com ordem divina a respeito das mudanças que Deus iria fazer em sua vida. Não ia demorar muito para que Saul profetizasse. Capítulo 10, você encontra profetizando. Deus se apodera de Saul, muda o seu coração. Ele passa a ter agora de um coração de camponês para um coração de rei, capacitado pelo próprio Deus. Ele passa a profetizar, o Espírito se apossa dele, versículo 9 e versículo 10. Deus estava capacitando Saul para aquilo que ele almejava.
fortalecendo sua vida, o abençoando. Quando Saul vai ser apresentado a Israel, a partir do versículo 17, Samuel convoca o povo, e agora está na hora de apresentar aquele que Deus escolheu. Saul está tão sem jeito para o momento que ele se esconde, como se não acreditasse, como se não visse que era possível receber de Deus enorme bênção. Ele se esconde, o povo não acha. Versículo 22, consultaram a Deus, o homem escolhido já está entre nós, e Deus respondeu, sim, ele está bem ali, escondido no meio das bagagens. Ao olharmos por esse pano de fundo, a respeito do que estava acontecendo, e não dá para nós detalharmos demais, mas apenas para a gente parar para ponderar a respeito do que Deus fez por Saul. Como Deus estava abençoando Saul. E agora Saul tinha à sua disposição servos, servas, se tornou rei. Samuel o abençoou, o ungiu. Ele agora vence batalhas memoráveis, capítulo 11 nos fala sobre isso. Mas em meio a tudo que tinha acontecido, nós encontramos mais à frente essa palavra, no capítulo 15, versículo de número 11, Deus dizendo, arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porque a despeito de tudo o que proporcionei a esse homem, a despeito do quanto eu fiz por ele, ele se afastou de mim e deixou de me seguir. O resultado final dessa ausência de Saul, de reconhecimento daquilo que Deus havia feito por ele, e por conta daquilo que Deus fez por ele, revelando quem ele era, seu amor, sua graça, sua misericórdia a seu favor, Saul por si só deveria jamais se afastar da presença do Senhor, mas escolhe o caminho contrário. Por conta disso, ouviu mais tarde, dos lábios do mesmo homem que tinha abençoado a sua vida no passado, ouviu essa palavra, capítulo 9, versículo 28. Eis que hoje Yahvé arrancou de ti o reinado de Israel, e já o entregou a um teu próximo, que é melhor do que você. Saul perde então tudo aquilo que Deus havia lhe dado. Não demoraria muito para que Saul começasse a conviver com perdas que até então ele não tinha tido em sua vida. Perdas em sua família, em sua casa, perdas em seu reinado, perdas que diz respeito à sua liderança, perdas e confusões foram se avolumando, ao ponto desse homem perder a coroa que Deus tinha colocado sobre a sua cabeça. Quando nós olhamos esse pano de fundo histórico e observamos o que aconteceu com Saul, vale a pena nós pararmos para fazer uma pequena avaliação de nossa vida. Vale a pena nós olharmos para o nosso coração e perguntarmos a nós mesmos se porventura temos a consciência mínima do quanto Deus tem nos abençoado até aqui. E tem nos abençoado por conta de seu amor, de sua graça, de sua misericórdia. E à medida da consciência do quanto que Deus tem feito por nós, decidimos andar pertinho dele, observando a sua palavra. Porque a única maneira de Deus continuar aprovando e abençoando a nossa vida, diz respeito ao fato de nós andarmos e observarmos a sua lei e amarmos a sua presença e a comunhão que nos é oferecida através de seu Filho e através da pessoa bendita do Espírito Santo. Será, precioso e amado irmão, que não está começando a acontecer com você o que aconteceu com Saul?
que se afastou de Deus, que deixou Deus de lado, que começou a se envolver com outras questões, ao ponto de não observar mais a palavra do Senhor. Deixa eu lhe dizer, nos dias de Saul não tinha a palavra escrita tão preciosa que você possui e que eu possuo. Deus falava através do sacerdote, do profeta, e assim a orientação era passada, e assim os homens eram orientados. Mas hoje você tem a palavra de Deus como referencial para a sua vida, como caminho que você deve observar para as mais diversas áreas que você está, que a sua vida está inserida ou que você se relaciona. Então é seu dever observar a lei do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se você não tiver essa paixão pela palavra do Senhor, observá-la, meditar de dia e de noite e fazer com que ela faça morada em seu coração, abrigando assim verdades que o ajudarão a não vacilar com o teu pé e nem tropeçar em pedra alguma, então você mais cedo ou mais tarde vai se afastar da presença do Senhor. E quando nos afastamos da presença do Senhor, é um passo para a nossa queda. Você se lembra quando Pedro tentou seguir Jesus de longe por ocasião do compromisso que Jesus tinha em relação ao Calvário? Pedro achou que podia seguir Jesus de longe. E ao seguir Jesus de longe, não demorou muito para que ele o negasse, conforme o Senhor Jesus tinha dito que ele o faria. Porque assim, quando começamos a seguir o Senhor de longe, não vai demorar para que a gente se esfrie, o nosso coração comece a pensar o que não se deve, e não vai demorar para que você seja precipitado a uma queda, e com certeza, queda que Deus não queria que você tivesse em sua vida. Que possamos aprender com a história de Saul. Deus abençoou por demais Saul. A única coisa que Deus almejava de Saul: devoção, coração grato, presença, aliança, constância. Mas Saul negligenciou todos esses fatos. Que eu e você tenhamos em nosso coração o que o profeta Miqueias disse em certa ocasião: que Deus pede de cada um de nós que andemos humildemente em sua presença, com o coração agradecido e com o coração fiel à sua presença. Deus tem abençoado indistintamente cada um de nós. E se isso é uma verdade, você podia dizer aleluia, querido. Você era escravo no Egito, a bem da verdade lá atrás, alguns dos senhores, ou a bem da verdade, a maioria não podia sequer pensar com situações que tem hoje. Mas papai do céu te abençoou, alargou tuas fronteiras, te salvou, te enriqueceu, te favoreceu, tem te favorecido, e o futuro que te aguarda, ele é de vitória, de vitória. Hoje, quando falava com minha esposa, ela telefonou aqui no escritório, os meninos estavam com a gente, Fabiana ligava um pouco entristecida com uma situação de trabalho, e eu disse à minha mulher: meu bem, por que você está entristecida? Será que você não está percebendo que o diabo está querendo tirar a sua alegria, a sua paz? Por que você está perdendo o equilíbrio? Quando você sabe que a boa obra que Deus começou, Ele vai completá-la. Ora, meu bem, o final escreve, é vitória. Então, se é vitória, você não precisa ficar preocupada. Descansa e caminhe, vamos para frente. E vamos orar e está tudo resolvido. Então, querido, Deus tem prometido a nós, em nosso futuro, próximo ou mais distante, aquilo que Ele declarou. Boa obra que vai ser finalizada, resolvida. Ela vai terminar com vitória. Agora, em meio a tudo que Deus tem feito, nos abençoando do passado, trazendo a nossa vida a uma condição que nós não merecíamos e nem receberíamos de quem quer que seja, será que não deve haver em nosso coração imensa gratidão por aquilo que Deus fez? Se essa gratidão está presente hoje à noite em nosso meio, você podia dizer aleluia por ela, meu irmão. Você podia dizer, agradecer a Deus pela sua família, pela sua casa, pelo seu potencial, pelo potencial que você desconhece, que vai se revelar lá na frente à medida que Deus, de fato, te aprovar por conta das lutas que você tem passado e vencido, situações que Deus está realizando no seu trabalho, portas que vão se abrir, confirmação da presença de Deus em sua vida no dia de hoje, embora você não sinta, mas nós não vivemos por sentimento, vivemos por fé, e Deus disse que estaria conosco, e se Ele disse que estaria conosco, eu não preciso duvidar, porque a sua palavra é real, é viva e eficaz, e o meu Deus vela por ela para cumprir. Então nós precisamos parar e ponderar em nossa alma numa noite como essa. Gratidão.
Gratidão. Saul se tornou um homem ingrato. Deus tinha abençoado tanto a vida de Saul, mas ele se tornou orgulhoso, prepotente, maligno de ação, de obras e atitudes. E gente assim perde a bênção de Deus. Gente que começa a achar que tudo que tem feito é por causa do seu trabalho, é porque saiu de manhã, levantou, trabalhou, cozinhou, vendeu bem, e sequer tem o prazer de dizer: Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor me abençoou, me deu energia, saúde, e hoje foi um dia difícil, mas o Senhor esteve ao meu lado, e amanhã vai ser diferente. De uma coisa eu sei, Senhor, eu não vou arredar pé da tua presença, não vou me afastar do Senhor, e eu vou seguir a tua palavra, e eu vou observar o que o Senhor tem para me dizer todos os dias de minha vida. Que Deus nos ajude a não ouvir essa conversa de Deus com o homem de Deus. De quando em quando Deus coloca pessoas em nosso coração e ficamos preocupados com elas. E às vezes até falamos de alguns: olha, precisa achar esse fulano, precisa atrás daquele, aquele ciclano. E você nem sabe, muitas vezes até já oramos por você. E às vezes cutucamos você: Sanvarão, preciso ir na sua casa. Você acha que é porque eu quero ir na sua casa, enxerir nas suas coisas. Não é não, Sanvarão, quero que você fique sozinho. Mas no meu coração estou preocupado com você. Porque certamente Deus fala conosco, como falou com Samuel. E que dura coisa foi Samuel ter que dizer a Saul: vem cá, Saul, ó, sua vida. Não, mas eu tenho feito tudo que Deus pediu. E essas vozes, essas ovelhas que andam berrando por aí, Deus mandou você eliminar todas elas. E você não eliminou? Mas é que eu guardei o melhor. Mas Deus não pediu para guardar o melhor. Deus disse para você eliminar aquilo que atrapalha, para você obedecer a sua palavra. Deus pediu para que nada fique entre ele e você não entendeu e não obedeceu. Então, por causa disso, você vai perder a bênção do Senhor. Que Deus nos ajude, queridos, a não permitir que nada fique entre nós e o Senhor. E que você decida sempre andar pertinho do Papai do céu. Isso é a coisa melhor que existe. Obedecendo a sua palavra, escutando a sua voz. Isso é a coisa mais linda que existe. Quem é pai ou mãe está aqui hoje, levanta a mão. Os papais, mamãe, levanta a mão. Assim, né? Levanta a mão assim para eu ver. Eu estou sem óculos, mas dá para ver, entendeu? Então daqui, olha, quantos pais. Olha, a coisa mais difícil que tem para um pai e para uma mãe é um filho, quando você fala com ele, não obedece. Você, filho, você vai machucar, mas ele quer machucar. Ele quer afastar. Que Deus nos ajude, a gente tem um coração assim primoroso, que a gente reconheça: olha, Deus tem me abençoado, Deus tem nos abençoado, e nós vamos ficar perto dele. E se Deus tiver que falar alguma coisa a nosso respeito, que não seja essa palavra: eu me arrependo de ter abençoado aquela pessoa. Não, que Deus possa dizer: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele me ama, ama a minha presença, ama a minha comunhão, e ele ouve a minha voz. E a única forma de você ser ovelha do Supremo Pastor, qual é? João, está escrito, capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, as ovelhas do Pai ouvem a sua voz. Se você não ouve a voz de Deus, você pode ser tudo menos ovelha. Tudo menos ovelha. Talvez um bode no meio das ovelhas. Mas bode logo, logo se manifesta, porque até o balido dele é feio. A da ovelha é silenciosa, mas o bode é feio demais. Se você nunca ouviu, vai na fazenda, você vai ouvir. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.